Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que lhe faça beneficência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Sipa. E chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: Tu és Sipa? Ele disse: Seu servo. E disse o rei: Não há ninguém, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Sipa ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o Senhor, e disse-lhe o rei: Onde está? E disse Sipa ao rei: Eis que está em casa de Merqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Merqui, filho de Amiel, em Lodebar. E entrando Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete, aqui teu servo. Disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirá todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha casa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para que tu teres olhares para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Zipa, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalheis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão, que coma. E Mefibosete, filho do meu senhor, que contínuo comerá pão à minha casa, à minha mesa. E disse Siba, e tinha Siba 15 filhos e 20 servos. E disse Siba ao rei: Conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Siba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, quanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Queridos, essa história aqui, ela começa no capítulo 18 de 1 Samuel, quando Davi encontra-se com Jonatas, filho de Saul, e eles se tornam amigos. Os adolescentes estão vendo até isso na escola dominical. Eles se tornam amigos. E nisso Davi faz uma aliança com Jonatas e fala: olha, somos amigos. Custe o que custar, nós somos amigos. Interessante que ao longo da história, a gente só vê Jonatas livrando a vida de Davi. Por várias vezes, Saul colocou no coração por inveja que iria matar a Saul. Quando chega o momento de Jonatas e Davi se separarem, Jonatas se encontra com Davi no campo e fala: olha, eu sei, olha as palavras de Jonatas, eu sei que Deus tirou do meu pai o reinado e está sobre você. Só quero te pedir uma coisa: que você seja benevolente, que você seja bom com a minha descendência. E Davi abraça Jonatas, chora, e os dois vão. E acontece tudo que a história fala. Morre Saul, no mesmo dia morrem 3 filhos de Saul, e depois se levanta uma guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Depois o filho de Saul, Abner, o comandante do filho de Saul, é morto na covardia por Joabe, e passa-se o tempo. Davi consegue se instaurar no reino, fica poderoso, governa todo o Israel. Quando chega nesse momento aqui, Davi, pensando, fala assim: será que não tem ninguém na casa de Saul que eu possa fazer o bem por amor a Jonatas? Então alguém fala: olha, tem sim, rei.
tem um servo que era de Saul que está aqui, chama. Ele pergunta, tem alguém? O servo fala, tem. Mefibosete, aleijado, te amo os pés. Aí, queridos, se você olhar no capítulo 5 ou 4 de 2 Samuel, conta-se como que se deu isso. Começaram uma guerra contra a família de Saul, que era costume da época. O rei que era vencido, eles pegarem toda a descendência, principalmente os homens, e matarem todos os homens. Para quê? Para que aquela criança não crescesse e se vingasse. Daí pergunta, eu até acredito, uma opinião minha, que inicialmente o pessoal ficou meio cabreiro com a pergunta de Davi. Ué, Davi quer achar descendente de Saul? Eu sempre acabava de matar descendente de Saul. Davi vai ter alguém? Ah, tem sim, um que é aleijado. E o caso de Mefibosete ficar aleijado foi um caso triste, trágico. Quando invadiram a casa para destruir, para matar a Jonatas e a Saul, quando invadiram a casa real, a babá de Mefibosete pega Mefibosete no colo, preocupado com o bem-estar dele, para esconder, corre com a criança, ela tropeça, cai sobre a criança e a criança quebra os seus 2 pés na cama. Olha a situação do neto do rei. E aí ele é levado para uma terra distante, aonde ninguém podia ter acesso. Aí eu quero levá-los a começar a imaginar, queridos, aquela criança. Nós sabemos que de 0 a 6 anos, o caráter, a personalidade da criança sofre todo tipo de influência para ser formado. Mefibosete tinha do bom e do melhor, tinha uma empregada só para ele, comia as melhores coisas, vestia, era neto do rei. Era filho do primogênito do rei. Tudo indicava, se não fosse pelos erros de Saul, Saul reinaria, Jonatas reinaria, depois era Mefibosete. Imagina, queridos, de príncipe a foragido, de viver no palácio a viver escondido. Aí Davi manda buscar. Como que eu falei agora há pouco, era costume de matar todos os descendentes do rei. Imagina o coração de Mefibosete, quando chega a comitiva do rei Davi. Dá para imaginar como que ele ficou? Me acharam. Descobriram aonde que eu estou. Como que eu vou correr? Eu vou ser morto. Estou falando por minha conta. Estou falando que a Bíblia diz isso. Mas dá para imaginar a cabeça daquela criança, daquele jovem, agora daquele adulto? O que ele via? Eu tenho uma série de azar na minha vida. Agora eu estou morto. Meu avô morreu, meu pai morreu no mesmo dia, quebrei os pés no mesmo dia, e agora estou num lugar que eu nem sei onde que eu estou. Chega a comitiva de Davi. Ó, viemos buscar. Ele já deve ter ido para o outro. Não dá para correr, não dá para fazer nada. Chega Mefibosete diante do rei Davi. Ele fala, olha, tudo que era do seu avô Saul, eu vou devolver para você. E a partir de agora, você vai começar a tomar as refeições comigo à mesa. Mefibosete para e fala, mas o que aconteceu? Quem sou eu para o senhor lembrar de mim? Eu sou como se fosse um cão morto. Eu não sou ninguém. Eu falo, não. Então uma aliança, isso aí estou acrescentando, uma aliança de Davi com Jonatas dá isso. Uma aliança de Davi com Jonatas traz benefício a Mefibosete. Eu estava pensando aqui, alguns exemplos de amizades tão fortes. Mas eu não quero falar sobre amizade, queridos. A Bíblia não fala do relacionamento de Mefibosete com Deus. Mas nessa noite eu quero estar falando sobre isso. O Deus de Mefibosete. O Deus de Mefibosete. A primeira coisa, queridos, que eu quero chamar a atenção do Deus de Mefibosete. A aliança foi feita entre Davi e Jonatas. Talvez não foi envolvido Deus diretamente, mas Davi era um homem de Deus. Jonatas também era um homem de Deus. A primeira coisa, queridos, que eu quero chamar a atenção do Deus de Mefibosete é o Deus que lembra da aliança. Amém, igreja? É um Deus que faz questão de lembrar aquilo que foi prometido. Davi fala com Jonatas, eu não vou deixar de abençoar a sua descendência. E passaram-se anos e anos, tiveram vitórias, tiveram sucessos. E Deus faz Davi lembrar da descendência de Mefibosete, da descendência de Jonatas, da descendência de Saul. Detalhe, Jonatas era amigo de Davi, mas Saul tinha se tornado inimigo de Davi. Não que Davi quisesse, mas tinha se tornado inimigo. Queridos, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção do Deus de Mefibosete é o Deus que não esquece aquilo que foi aliançado. É o Deus que não esquece aquilo que foi feito um acordo. O que ele prometeu, ou o que alguém prometeu em nome dele, ele vai fazer cumprir.
O Deus de Mefibosete é o Deus que sempre lembra das alianças. Sempre tem um acordo com as alianças. É um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. É um Deus que dá aquilo que Ele prometeu. A primeira coisa, queridos, que eu quero chamar a atenção do Deus de Mefibosete é o Deus que se lembra das alianças feitas. Segunda qualidade do Deus de Mefibosete, eu achei lindo essa parte. Eu vi falar, tem alguém da casa de Jonas, de Saul? Como que Siba se refere a ele? Tem um que é aleijado de ambos os pés. Se a gente puxar pela memória, se você for no seu vizinho, se você vier no meu vizinho, ele sempre vai se referir a você por algum defeito seu. Conhece fulano um que é careca, conhece fulano um que é gordo, conhece fulano um que é baixinho, um que é grandão. Os homens sempre olham para a gente por um defeito ou por uma falha que a gente cometeu, que a gente tem. A segunda qualidade do Deus de Mefibosete, o Deus de Mefibosete é o Deus que não te olha pelos seus defeitos. Amém, igreja? O Deus de Mefibosete não estava olhando Mefibosete pelo defeito dele, mas estava olhando que Mefibosete era de uma linhagem real. Estava olhando que Mefibosete era príncipe. Estava olhando que Mefibosete participava de uma aliança de Davi com Jonatas. O que chamou a atenção, o que fez Deus olhar para Mefibosete, não foram os defeitos de Mefibosete, não foi que ele era aleijado ou não, mas foi a aliança de Davi com ele. O que chama a atenção de Deus para você, meu querido, para mim, não são os nossos defeitos. Deus não está olhando o seu passado de certo ou de errado. Deus não está olhando as atitudes erradas que você tem. Deus olha para você e vê a aliança que Ele tem com Jesus Cristo. Deus não olha os seus defeitos, Deus não olha os seus pecados. Deus não está olhando para você para te apontar. Deus está olhando para você falando, meu filho tem uma aliança comigo e ele tem uma aliança com Jesus. Eu tenho que abençoar. O Deus de Mefibosete é o Deus que lembra das alianças. Meu querido, eu quero dizer para você o seguinte, tem muitas promessas para você aqui na palavra de Deus. Tem muitas coisas que Deus falou que vai fazer, e eu quero que você creia nisso. O Deus de Mefibosete é um Deus de aliança, é um Deus de acordo, e o que Ele prometeu vai acontecer. Se Ele prometeu que você vai ter saúde, Ele vai te dar saúde. Se Ele prometeu que vai salvar a sua família, Ele vai salvar a sua família. O que quer que Ele tenha prometido, por causa da aliança que Ele tem com Jesus, Ele vai cumprir na sua vida. Todos podem olhar para você, lembrar do seu passado, do seu defeito. Todos podem viver constantemente jogando os seus defeitos na sua cara. Mas Deus jamais olha para você procurando defeito em você. Ele olha para você não procurando os seus defeitos. Glória a Deus. Deus olha para você como descendente real de Jesus Cristo. Como príncipe e uma princesa. Como rei e rainhas da parte de Deus. O Deus de Mefibosete é um Deus que lembra da aliança do Calvário, da aliança do sangue de Jesus derramado. E quando Ele olha para você, Ele sabe que Ele tem um compromisso com você. Amém, igreja? Amém. Quando Deus olha para você e fala, eu tenho um compromisso de abençoá-lo, porque Ele tem uma aliança com Jesus, porque Ele tem um compromisso com Jesus, porque Ele tem um compromisso comigo. O Deus de Mefibosete é o Deus que não olha para os seus defeitos. Deus não está querendo te julgar, te condenar. E Deus conhece os seus defeitos de cor salteado. Mas Ele não olha para você por causa disso. O Deus de Mefibosete é um Deus que lembra da aliança. É um Deus que não olha para os nossos defeitos. O Deus de Mefibosete é um Deus de misericórdia. Aí eu gosto sempre de definir a palavra misericórdia. A palavra misericórdia é recheado de duas palavrinhas que compõem: pena, compaixão e ação. Quando nós falamos, Senhor, tem misericórdia, o que nós estamos falando, Senhor, olha para a minha miséria e faz alguma coisa para mudar. Queridos, não tem um exemplo maior do que esse na Bíblia, de misericórdia de Deus. Deus olha para Mefibosete, largado, esquecido, numa terra que é difícil de localização no mapa. Olha para Mefibosete vivendo de favores. Deus age e fala, eu vou acabar com a sua miséria. Eu vou acabar com aquilo que te coloca para baixo. Eu vou acabar com aquilo que te entristece. Eu vou acabar com aquilo que te envergonha. Eu vou acabar com aquilo que a vida preparou para você, querendo que você terminasse daquela forma. Queridos, o Deus de Mefibosete é o Deus de misericórdia.
É o Deus que olha o seu estado deprimido, olha o seu estado de dificuldade, olha o seu estado de deficiência, olha o que falta na sua vida e Ele decide a usar de misericórdia. Glória a Deus. Ele decide pegar o estado que você está, o estado que está a sua família, a situação que você está, e não pelos seus méritos, e não pelos seus merecimentos, mas pela misericórdia de Deus. Por Ele olhar para você e falar: olha como que ele está triste, olha como ela está triste, olha o que ele está passando, olha o que ela está passando. Eu vou mudar essa situação. Eu vou consertar essa situação. Eu vou fazer qualquer coisa para esse quadro seja mudado. O Deus de Mefibosete, Ele gosta e Ele é especialista em trabalhar naquilo que aparentemente não tem jeito. Naquilo que é caso perdido para o ser humano. Naquilo, querido, que você abriu mão, naquilo que você desistiu. Naquilo que você não faz mais fé em nada. É nisso que a misericórdia de Deus vai ser operada e vai mudar o seu quadro. Amém, igreja? Amém. Eu quero dizer para você que não importa aonde você está. Como assim, pastor? Aonde você está chorando? Aonde você está reclamando da sua vida? Aonde você vai para ninguém ver você chorar? Aonde você vai para ninguém ver você se derramar em tristeza? Deus está vendo o seu Lodebar. O que é Lodebar? É o lugar de sofrimento, é o lugar de esquecimento. Deus está vendo o que você está passando, meu querido. Ninguém está vendo, ninguém está sentindo o que você está passando, ninguém imagina e nem tão preocupado com isso. Mas eu quero dizer para você que o meu Deus está te vendo e Ele é misericordioso e vai mudar o seu quadro. Quem crê nisso, fala glória a Deus. Glória a Deus. Talvez o que é miséria para você, para mim não é. Mas para você é miséria. Para você está causando sofrimento. Para você está causando vergonha. Para você está causando dor. Eu quero dizer para você que Deus já está te vendo há muito tempo. E o rei Davi, não aquele, mas Jesus Cristo. Aleluia. Já mandou uma comitiva para te achar no céu Lodebar. E falar: vem embora. Acabou o seu sofrimento. Olha para a pessoa que está do seu lado ou atrás de você e fala: acabou o seu sofrimento. Agora fala com a autoridade e fala assim: ei, fala assim, desse jeito: ei, acabou a sua miséria. O Rei Jesus está te chamando. É isso que é o Deus de Mefibosete. É o Deus que acaba com a miséria. Quando nós falamos de miséria, que não se trata só do financeiro. O sentimental de Mefibosete estava em frangalhos. Estava ou não estava? A autoestima de Mefibosete estava acabada. Mefibosete não era cercado de pessoas. Mefibosete provavelmente vivia com medo, vivia assustado. Mefibosete não vivia, ele sobrevivia. Mas o Deus de Mefibosete é o Deus de misericórdia. É o Deus que cura com esse incurável. É o Deus que dá emprego para quem está desempregado. É o Deus que cura a alma. É o Deus que cura trauma. É o Deus que acaba com a miséria. O Deus de Mefibosete é o Deus que lembra da aliança, que te abençoa. É o Deus que não te olha pelos seus defeitos. É o Deus que tem misericórdia. Aí vem uma parte linda. Davi vira para Mefibosete e fala: tudo que era do seu avô eu vou restituir. Vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei, de repente, eu vou perguntar até para saber. Ao longo da sua vida, 20, 30, 40, 50, 60, 50 anos, 10 anos, não sei, que estão aqui presentes, você já perdeu alguma coisa na sua vida? Quem perdeu alguma coisa levantando? O Deus Mefibosete é o Deus da restituição. É o Deus que devolve aquilo que era seu, aquela posição social, aquela condição financeira, aquela saúde impecável, aquela união familiar, aquela vida, aquele almoço em família de domingo. É o Deus que devolve a paz, é o Deus que devolve a harmonia. O Deus de Mefibosete é o Deus da restituição. Mefibosete já tinha lutado com tudo perdido, mas Deus chama Davi e busca Mefibosete. Meu querido, eu quero dizer para você que o Deus de Mefibosete é o Deus do século XXI. É o Deus que restitui o que foi perdido. É o Deus que devolve. Ei, deixa eu dar uma notícia excelente. Talvez alguns perderam porque alguém tomou.
foram lesados, foram roubados. Alguns perderam porque o diabo ceifou. Mas alguns perderam porque desperdiçaram. Não usaram da maneira correta. Desperdiçaram literalmente. Mas, queridos, a restituição de hoje é incondicional. A restituição de hoje, não importa como você perdeu, Deus vai devolver. Amém, igreja? Amém. O Deus de Mefibosete é o Deus da restituição. É o Deus que aquilo que é seu, Ele devolve. Não importa onde quer que esteja, não importa como foi que aconteceu, é seu, vai voltar para você. Sua paz, sua saúde, sua condição financeira, o seu carro, o que foi que você tenha perdido, sua família, Ele vai devolver para você. Anota o que eu estou te falando, em nome de Jesus. Você vai ver muitas pessoas que estão aqui agora, vendo seus familiares entrar na igreja, como restituição da harmonia de Deus. Aleluia. Porque o Deus de Mefibosete é o Deus da restituição. Mas não para por aí não. A gente terminar. Davi vira e fala: você vai sentar à minha mesa. O que eu comer, Mefibosete, você vai comer. Mas aí aqui não fala. Mas vocês acham, me ajudem. Vocês acham que Mefibosete ia sentar à mesa do rei, ia morar na cidade do rei, perdão, até a expressão que eu vou usar, com os trapos que ele tinha em Lodebar? Vocês acham que era assim? Com aquelas roupinhas surradinhas, lá que tinha lá em Lodebar era a mesma roupa? Sim ou não, igreja? Não. Davi não ia deixar. Vai lá no shopping Pirata Mouse, leva Mefibosete e compra até tênis, mas ele é aleijado, não perguntei o que é. Eu quero que você coloque um tênis no pé dele, um em cada um, porque ele chegou o momento de ser exaltado. Aleluia. O Deus de Mefibosete é o Deus da exaltação. É o Deus que tira o pobre lá de baixo e coloca lá em cima. É o Deus que pega o escorraçado e coloca para governar. É o Deus que faz você de servo virar patrão. O Deus de Mefibosete é o Deus de exaltação. Glória a Deus. É o Deus que tira você onde quer que você esteja e coloca no lugar que é seu. Coloca no lugar que Deus escolheu para você. É o Deus que tem um plano para que você seja só crescendo. O Deus de Mefibosete é um Deus que se compadece daqueles que se humilham e que são humilhados. Deus está falando que qualquer palavra de humilhação que você está ouvindo vai acabar hoje. Acaba hoje. Hoje acaba as palavras de humilhação. E quando alguém voltar a te ofender, te humilhar, te falar: olha, você está dando arma para o meu Deus me exaltar. Você fala desse jeito. Você é isso, obrigado. Que isso? Porque cada ofensa sua, a partir de agora, é um degrau de exaltação que Deus vai me dar. Aleluia. Cada humilhação que eu estou passando é a mesma coisa de exaltação. O Deus de Mefibosete, Ele olha para você. Ele olha para você para te exaltar, para te tirar de qualquer situação constrangedora, te tirar de qualquer situação vergonhosa, para te exaltar. O Deus de Mefibosete é o Deus que lembra de aliança. É o Deus que não te olha pelos defeitos. É o Deus de misericórdia. É o Deus de restituição. E é o Deus de exaltação. O Deus de Mefibosete, que agiu na vida de Mefibosete, está sendo lembrado hoje assim. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer ser lembrado na sua vida através de um desses pontos. Alguém vai olhar para você e vai falar: eu quero Deus do fulano, eu quero Deus da fulana, porque eu vi o que Deus fez na vida dele, eu vi o que Deus fez na vida dela, eu conheci o que ela passou, o que ele passou, e Deus o exaltou, e Deus restituiu, e Deus usou de misericórdia. Que Deus esteja nos abençoando, queridos, grande e poderosamente. Que Deus esteja fazendo grandes coisas em nossa vida. E quando você se sentir sozinho, quando se sentir humilhado, humilhada, quando você começar a perder as forças para lutar, você lembra que o Deus de Mefibosete é o Deus que age por você. É o mesmo Deus que mudou a história de Mefibosete, que foi uma história só de tragédia e de fracasso. É o Deus que age na sua vida. Amém, igreja? Amém. Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente.